Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioquímica e Biofísica. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje a gente vai falar sobre os ácidos nucleicos, tá? Ah, essa será a nossa última parte, tá? Da disciplina de Bioquímica, e a partir da próxima a gente já vai estar falando sobre Biofísica. E aí, dentro do que a gente já viu, né? Dentro da parte de Bioquímica, a gente já falou sobre eh, propriedades da água, carboidratos, proteínas, lipídios, né? E entre outras coisas, a gente vai estar finalizando agora com essa questão dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles vão ser macromoléculas, tá? E aí, só para lembrar, né, para vocês o que seriam as moléculas, são aquelas moléculas orgânicas de elevada massa molecular relativa, podendo ou não apresentar unidades de repetição. E aí, dentro das macromoléculas, a gente vai ter os hidratos de carbono, lipídios, ácidos nucleicos e as proteínas, tá bom? Então, esses ácidos nucleicos, eles vão ser formados justamente por essas macromoléculas, né? Essas macromoléculas que são formadas por nucleotídeos. Por sua vez, vão ser ésteres de fosfato de um açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada que a gente vai ver na figura no próximo slide, tá? Essa base nitrogenada, ela pode ser uma pirimidina, né? Onde a gente vai ter como componentes delas base citosina e timina, se for para o DNA, e citosina e uracila, se for para o RNA. E também a gente tem as purinas, né, ou as bases púricas, que são formadas pela guanina e pela adenina. E aí, independe se DNA ou RNA, a gente vai ter elas, né, sendo iguais nesses dois casos. Os ácidos nucleicos, então, são classificados quanto ao açúcar que eles vão ter, né? Assim, quando o açúcar é uma ribose, a gente diz que o ácido nucleico resultante vai ser o RNA, por isso que R de ribose. Já quando a gente tem o açúcar, que é a desoxirribose, o ácido nucleico resultante vai ser o DNA. O D vem justamente de desoxirribose, tá? Então, o DNA ele é muito conhecido pelas suas funções de armazenamento e transmissão de informações biológicas, né? Que todos nós animais, né? Nós temos essa informação e com isso a gente consegue passar aos nossos descendentes as nossas características, né? Tanto de seres humanos quanto de características individuais. Já o RNA ele possui mais funções e podem ser divididas em várias classes, e os RNAs vão estar ajudando, né, no nosso caso, para que as nossas funções sejam realizadas, inclusive a própria formação, como a gente já viu, né, a síntese proteica, que é a construção de proteínas, que a gente vai ter relacionada usando, né, os tipos de RNA, basicamente, né, resumidamente, na verdade, RNA transportador, RNA mensageiro e o RNA ribossômico. Então, aqui a gente consegue ver, né, o nucleotídeo, quer dizer que é tudo isso aqui. A gente tem o fosfato, a ribose e a base nitrogenada, tá? Quando a base nitrogenada for adenina, uracila, citosina ou guanina, a gente está falando de um RNA, tá? A ribose aqui, né, significa que é um RNA, e a uracila também caracteriza, né, que é um RNA. Se a gente tivesse só a base aqui, adenina, citosina ou guanina, a gente, né, poderia ficar em dúvida, mas quando a gente tem a ribose, então é claro que é uma molécula de RNA. Já no DNA, né, a gente vai ter no lugar da ribose a desoxirribose e a base nitrogenada, adenina, timina, citosina e guanina. Tá? Então, no lugar da timina no DNA, a gente tem no RNA a uracila, como a gente já tinha visto nas aulas anteriores. E aí, né, formando as bases nitrogenadas púricas e
pirimídicas. A gente tem as purinas, são a adenina e a guanina, como a gente já viu, tanto DNA quanto RNA vão ser essas purinas. E as pirimidinas, a gente vai ter citosina, timina e uracila. Então, vejam a estrutura dela, né, que a gente tem 2 arcos aqui nas purinas que diferenciam, né, das pirimidinas. Então, como a gente estava falando, né, temos diferentes tipos de RNA, a gente já viu isso nas primeiras aulas, mas só para reforçar e relembrar vocês, porque é importante, falando aqui agora dos ácidos nucleicos. Então, nós temos o RNA ribossômico, que ele pode ser chamado também de rRNA, tá? Vão ser estruturas complexas responsáveis pela síntese de proteína dentro dos ribossomos, que a gente já viu como que se dá essa síntese proteica. O RNA mensageiro, ou mRNA, né, é a sigla para ele, atua como intermediário, transportando informações genéticas do gene para os ribossomos. E o RNA transportador, né, que traduz a informação contida no RNA mensageiro em uma sequência de aminoácidos. Então, só para a gente relembrar como que se dá essa sequência, né, da síntese proteica. Então, a gente tem o DNA, a molécula DNA, que vai estar dentro do núcleo da célula, certo? Então, o RNA mensageiro, né, aqui a gente tem os tipos de RNA, os tipos de RNA. O rRNA, que é o ribossômico, o tRNA, que é o transportador, e o mRNA, que é o mensageiro. Então, o RNA mensageiro, ele vai fazer uma leitura do DNA, tá? A gente tem também o RNA polimerase, que vai estar aqui abrindo essa molécula de DNA, separando essas 2 fitas em pontos específicos, aonde vai haver a leitura, tá? Então, essa leitura vai permitir que o RNA faça uma leitura correspondente, vamos dizer assim, ele faça uma cópia correspondente, né, desse DNA para uma fita de RNA mensageiro. Essa fita de RNA mensageiro, ela sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma e vai se ligar à estrutura do ribossoma, onde a gente tem o rRNA, né? o RNA ribossômico, é muito R. Então, o RNA ribossômico. E aí, na estrutura, né, do complexo do RNA ribossômico, no ribossomo que diga, a gente vai ter o RNA transportador, onde esse RNA transportador ele traz consigo, né, um aminoácido, e o ribossomo ele vai fazer a leitura do RNA mensageiro, e quando estiver passando aqui pelo ribossomo, essa fita de RNA mensageiro, ela vai ter uma informação. Lembram que a gente falou da questão dos códons, né? Que é uma trinca de sequência ali de adenina, guanina, citosina, né? Então, todas as bases ali, a gente vai ter essa sequência. E aí, a cada 3 é o que a gente chama de códon. E aí, essa trinca, ela vai ter uma correspondente a ela, que aí vai ser o RNA transportador, que traz o aminoácido correspondente a essa trinca, e ela se liga aqui na sequência do ribossomo, e com isso vai formando, né, uma molécula de peptídeo ou proteína, que posteriormente vai se tornar uma proteína, tá? E aí, concluído isso, esse resultado, essa proteína que foi formada, tem vários direcionamentos, né? Ele pode ir para ficar dentro da própria célula, ele pode ir para a parede celular, junto com a membrana plasmática ali, onde ele vai ajudar como proteínas transportadoras, né? Entre outras coisas, funções fora da célula também, entre, né, diversas funções que vamos ter aí, sendo como funções das proteínas que a gente já viu durante as outras aulas. Ainda os ácidos nucleicos, eles podem desempenhar outras funções, como a de transportadores de energia, cofatores enzimáticos e mensageiros químicos, né, participando de processos de regulação biológica.
Só lembrando que cofatores eles vão ser pequenas moléculas orgânicas ou inorgânicas, fracas ou fortemente ligadas às enzimas, que podem ser necessárias para a função catalítica da enzima. Só lembrando, função catalítica é aquela função, né, de você acelerar algum processo, né, alguma função, alguma reação ali, tá? Então, esses cofatores, eles não estão ligados permanentemente à molécula da enzima, mas na ausência deles, a enzima fica inativa. Então, os ácidos nucleicos vão estar ajudando também, agindo como cofatores, certo? Então, vale a pena a gente estudar mais um pouco, né, sobre esse processo de replicação, transcrição e tradução. Foi isso que eu falei agora da questão da síntese proteica, né? E essa função também é conhecida como expressão gênica, que consiste em a gente entender como a molécula de DNA pode gerar o RNA e as proteínas, né, do nosso organismo. Então, resumidamente, né, o que a gente já falou agora há pouco, o termo transcrição é a utilização para a produção do RNA a partir do DNA, ou seja, eu tenho uma molécula de DNA, como eu falei, a gente vai ter um RNA polimerase que vai sinalizar um ponto específico aqui quando ele estiver fazendo a leitura, né, dessa fita de DNA, então vai ter um códon específico onde ele vai identificar que é para ele começar a leitura a partir dali. Então, quando a gente tem esse DNA sendo lido e formando RNA mensageiro, a gente chama isso de transcrição, ou seja, eu estou transcrevendo a informação do DNA para formar o RNA mensageiro. A tradução é quando eu pego essa informação para a produção das proteínas, que no caso é o que a gente falou agora há pouco, né? Quando eu tinha o RNA ribossômico e o RNA transportador, né? Fazendo ali a leitura do RNA mensageiro e o RNA transportador junto com o ribossômico, né? Se juntando ali, ligando os aminoácidos até formar uma sequência de uma proteína específica. E a gente tem a replicação ou duplicação. Essa a gente ainda não tinha falado, que é justamente a formação da molécula de DNA a partir dela mesma. Então, a gente tem uma molécula de DNA e eu vou simplesmente duplicar essa molécula, tá? Eu vou fazer uma nova molécula a partir daquela inicial, idêntica. Por isso que é replicação ou duplicação, porque ela vai ser exatamente igual. A estrutura do DNA, então, envolve a participação de duas metades, que são denominadas fitas, né? A gente tem uma dupla fita de DNA, então a leitura vai estar acontecendo de um lado e do outro, tá? E essas duas fitas, elas são torcidas uma em volta da outra, formando a dupla hélice de DNA, né? Quando ela já está pronta. Para que ocorra a divisão celular, as fitas, elas vão se separar, e cada uma vai servir de molde para que a célula esteja sintetizando uma fita complementar àquela, gerando duas moléculas de DNA idênticas que vão cada uma para uma célula filha durante o processo de divisão celular, quando a gente estiver, por exemplo, falando, né, na questão da célula, né, quando a gente estiver falando do processo de mitose, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma dupla fita de DNA e aí eu tenho a minha sequência, tá? De adeninas, timinas, citosinas, guaninas e por aí vai. Tanto de um lado quanto do outro. Lembrando que essa fita, né, o que tiver, vamos supor aqui do lado esquerdo, vai ser complementar do lado direito, né? Então, se eu tiver uma adenina aqui do lado esquerdo, do meu lado direito, a fita do lado direito vai ter uma timina. E se eu tiver uma citosina de um lado, eu vou ter a guanina do outro e vice-versa, tá bom? Então, observem que essa fita aqui, ela é correspondente a essa. Então, essa que eu vou estar duplicando através dessa, vai ser idêntica à que existia aqui ligada a essa. Ou seja, essa que eu vou estar produzindo vai ser idêntica a essa outra aqui. Ao mesmo tempo, essa nova que eu vou estar produzindo vai ser idêntica a essa aqui, tá bom? Então, interessante é que a célula possui, né, uma maquinaria eficiente de correções de erros. Por quê? Porque a gente pode ter
por diversos motivos, ocorrendo erros neste processo, tá? Nesse processo de duplicação, de produção de uma nova molécula, certo? E o corpo, né, as células, elas conseguem, vamos dizer assim, driblar boa parte desses erros que vão acontecendo e, consequentemente, a gente não tem problemas, na maioria das vezes. Mas existem situações onde essa modificação pode ser positiva, tá? Quando a gente tem, por exemplo, uma mutação que faz com que aquela função ela não deixe de existir, mas ela se aperfeiçoe. Ou então ela teve uma modificação que não foi corrigida que provoca um defeito. Aí a gente tem a questão, né, de algumas doenças metabólicas, né, algumas doenças genéticas, quer dizer, que podem ser ocasionadas justamente por causa na falha aí desse momento, né, da célula quando ela estava produzindo ali a nova molécula ou transcrevendo as informações dela. Tá? Assim, quando uma fita sofre uma lesão, a célula consegue reparar este erro e continuar produzindo, né, o RNA de forma eficiente, garantindo a continuidade das informações contidas no DNA. Então, como que esse processo vai acontecer? Então, aqui eu tenho, né, de exemplo, um esqueminha aqui, um DNA onde ele está intacto, né, inteiro, sem nenhuma alteração, sem nenhum problema, né, ele está pronto para ser transcrito ou ser duplicado sem nenhum problema. Aí vamos supor que a gente identificou aqui onde está na setinha vermelha, a gente não, né? O DNA, ele identificou um erro, uma falha, né? Então a gente tem um reconhecimento da lesão pelas endonucleases. E aí ela fez essa leitura. Epa, olha aqui, não está sendo complementar, tem algo errado. E esse erro aqui pode, inclusive, ser fatal, né? Dependendo se for no desenvolvimento ali do embrionário, pode fazer com que, vamos supor, não gere o tubo neural, né? Tem algum problema na formação do coração, ou algo do tipo, né? E aí aquela informação ela precisa ser corrigida. E aí o que é que vai acontecer? Vai haver um corte, tá? Para tirar aquela informação que está lesada, que está defeituosa, que está com problema, tá? Que poderia gerar, né, uma consequência mais grave. E aí o que é que a gente vai ter? A incisão, o corte e depois a excisão e replicação reestruturadora. Então eu vou ter a DNA polimerase 1 corrigindo aqui, colocando, né, as bases correspondentes, porque a gente não tem a fita, né, a fita correspondente a ela, que é a fita de baixo. Pronto, então eu sei exatamente qual seria a base que eu teria que encaixar aqui para que aquela fita, né, ela pudesse estar completa, estivesse correta. E aí tem-se a ligação, né, do segmento novo, né, que foi produzido ali. E aí a gente tem o polinucleotídeo ligase fazendo essa ligação aqui, permitindo que tenha sido corrigido aquela falha inicial do DNA. Então, vejam que é extremamente importante essa função, né, que o nosso corpo tem, que nossas células, né, nessa parte de replicação do DNA, vai ter para fazer essas correções. E como eu disse, isso vai estar ocorrendo constantemente para ajudar o nosso corpo para que ele não tenha problemas, né, e acabe tendo, como eu falei, problemas de saúde ou mesmo a morte do indivíduo ali desde o período intrauterino. Então, outro esqueminha aqui para gente ilustrar, né, essa questão desse processo de correção. Então, a gente tem aqui a reparação, né, por excisão da base que está errada. Então, essa reparação por excisão da base do DNA ocorre quando uma base do nucleotídeo é danificada, no caso desse exemplo aqui, a citosina. Então, eu tenho aqui, ó, a citosina, por facilmente perder um grupamento amino, ela forma a base chamada de uracila. Só que no DNA não tem uracila, né? No DNA a gente tem citosina.
Então, a uracila não pode formar um par com bases guanina. Então, vem a enzima, né, a glicosilase, o AS, né, lembra da terminação, significa enzima. Então, eu vou fazer o corte dessa uracila, né, a retirada dessa base que não está no local correto. Então, eu vou fazer a retirada dela. Vou remover, né, o restante do nucleotídeo que vai estar aqui formando a fita de DNA para retirar ele todinho e ligar agora a DNA polimerase para encher o buraco, e a fita de DNA vai ser selada pela DNA ligase, onde eu vou estar justamente ligando nessa base aqui que foi retirada e ligando a correta. Então, para a produção do RNA, durante o processo de transcrição, algumas enzimas atuam separando as duas fitas de DNA para que os nucleotídeos complementares possam se ligar aos moldes da fita. A seleção de qual nucleotídeo vai se ligar é feita pela enzima RNA polimerase e segue uma exigência, né? Então, como eu já tinha falado, né? O RNA polimerase ele vai estar lendo ali a fita de DNA. E como a gente já viu, a base nitrogenada guanina sempre se liga com a citosina e vice-versa, né? Eu até dei uma sugestão de memorização que eu tinha quando eu estava na escola, na época do ensino médio, né? Que é sempre associar Gal Costa, ou seja, guanina e citosina, e Agnaldo Timóteo, né? Adenina e timina. E aí lembrar que no DNA a gente tem adenina e timina, e no RNA a gente tem a adenina e a uracila, tá? Que no caso a uracila é específica, exclusiva do RNA. Então aqui um outro esqueminha de como que a gente pode ter esse processo, né, de correção, né? Então aqui à esquerda o DNA não lesado, e aí por algum motivo teve um agente mutagênico, né? Eu vou trazer no próximo slide, onde vocês vão ver algumas substâncias, por exemplo, algumas circunstâncias de uso de drogas, né? Entre outras coisas, que fazem com que possa haver uma mutação, tá? A gente acelera esse processo de mutação. E aí o que é que acontece? Pode provocar a lesão no DNA, ou mesmo por questões de alterações metabólicas. Aí a gente vai ter a reparação construtiva, né? Então aquele DNA ali foi reparado, foi ajeitado. Aí a gente vai ter lesões remanescentes, que essas lesões, né, se não foram identificadas pela reparação, ela vai ligar um alerta, ou então cria-se um bloqueio daquela replicação, porque, né, tá um nível muito alto, e também tem a indução aí das funções SOS, para que isso não venha, né, a ter outros problemas naquele indivíduo. Então, como eu disse, né, alguns agentes mutagênicos que vão poder, né, tá induzindo, né, as mutações, a luz solar, né, inclusive a gente tem a questão do câncer, né, câncer de pele, que a exposição é exagerada, né, ao sol em horários a partir das 9, 10 horas até as 3, 4 horas da tarde, né, tem uma incidência solar muito forte. A pessoa sem proteção solar vai poder estar provocando aí lesões, tá? O uso de cigarro e fumo, radiação, né? Então, por isso que quem trabalha na área de radiologia, né, tem que estar todo paramentado, né, com os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Tem a questão de estar utilizando toda a paramentação não só o individual, mas também o ambiente, né, em si esteja protegido, para que aquela radiação ela não se extravase para outros ambientes daquele local de trabalho. Vamos supor, no hospital, né, tem a área lá de exames de imagem. Então, imagine se aquelas paredes, portas, né, não tivesse toda uma proteção. Então, aquela radiação ela poderia estar, né, saindo daquele ambiente. Então, tudo isso ele deve ser pensado
para a proteção dos indivíduos que estarão ali dentro e para os indivíduos, né, que vão estar no entorno ali. Radicais de oxigênio, então, só por estarmos respirando, temos o processo aí do oxigênio atuando. E com isso a gente, por exemplo, vai envelhecendo. Então, nossa alimentação, estilo de vida, entre outras coisas, vão ajudar a tentar minimizar, né, desacelerar esse processo. Agentes antitumorais, então tem algumas medicações, né, que vão estar atuando aí. Poluição e alimentos. Então, só para abrir um parênteses, né, infelizmente, nesse novo governo, foram aprovados inúmeros tipos de agrotóxicos que se utiliza na agricultura no nosso país, que é proibida na maioria dos países, tá? E proibida nos países sérios, uma vez que já é comprovado que esses agrotóxicos, eles provocam problemas à saúde, eles são cancerígenos, né? Então tem diversas situações aí que vão ser nocivas à nossa saúde, mas que infelizmente foram deixadas de lado aí por questões, né, de rentabilidade e apenas, né, de encher o bolso da parte aí da agricultura do nosso país. Mutagênicos químicos e processos inflamatórios vão estar dentro dessas situações, né, que podem fazer com que nosso DNA, né, ele seja lesado. E as principais consequências disso vai ser a mutação, que pode, como eu falei anteriormente, ela pode ser positiva, tá? Permitindo que haja um processo natural de evolução, ou então essa mutação ela pode gerar um câncer. Outras consequências devido a essas mutações, ocorrer a morte celular, né, provocando o envelhecimento, ou também, dependendo desse processo aqui, provocar um câncer. Então, outra diferença interessante entre replicação e transcrição é que durante a transcrição as fitas de DNA não se separam totalmente. A gente tinha falado agora há pouco. Durante todo o processo existe um complexo DNA, RNA, DNA, e somente uma fita vai ser transcrita por vez. Então a gente tem, né, a RNA polimerase, ela vai passando, vai lendo o DNA e aí identifica o códon ali de inicialização. Tá? Quando a RNA, né, a enzima RNA polimerase, ela identificou esse códon de inicialização, a gente tem aí o processo de transcrição. Então, a gente vai ter a transcrição sendo realizada. Veja que houve uma abertura como é que chama? Na estrutura helicoidal, né, da dupla fita de DNA, que a gente vai ter duas fitas e elas vão se enrolando como espiral. Então veja que quando o RNA polimerase ele identifica o códon de inicialização, ele vai estar separando, ó, ele separa aqui a fita de DNA, a dupla fita, e aí o RNA ele vai estar sendo transcrito, produzindo o RNA mensageiro. Embora a transcrição seja um processo relativamente simples, né? Você só pegar um correspondente, existe uma vasta maquinaria complexa de controle preciso durante todo esse processo, porque toda a informação, né, genética a gente está retirando ali, transcrevendo para a produção de proteínas lá no citoplasma. Então, tudo tem que ser muito cuidadoso por parte das nossas células. Ainda em eucariotos, né, que somos nós, a maioria do RNA transcrito pelo DNA passa por modificações pós-transcricionais extensas para se tornar funcional, identificando, né, se justamente vai estar tendo algum defeito, né, nesse processo, para que se haja, ele seja, né, corrigido antes de dar algum problema para o organismo. Essas modificações envolvem a adição de uma cabeça contendo a 7-metilguanosina e uma cauda de ácido poliadenílico, além de o que a gente chama de splice gênico, tá?
em que algumas das regiões denominadas introns, a gente observa que no DNA a gente tem locais do DNA que chamamos de exons e introns, tá? E o que é que vai acontecer? Quando a gente tem o RNA, a gente vai ter essas estruturas de exons e introns, e o splice gênico, ele vai ter a função, né, de fazer o quê? O DNA, a parte, vamos dizer assim, funcional para a síntese proteica, a gente vai utilizar apenas os exons. Lembram que eu falei agora há pouco sobre a questão da gente ter o RNA polimerase, ele vai passando pelo DNA e tem um ponto específico, né, onde vai ter o códon de inicialização, que ele vai fazer a leitura para a transcrição do RNA mensageiro. Então, o exon, ele vai ser essas áreas onde vai existir a leitura e transcrição. E os introns vão ser a parte onde não vai ter essa leitura. Tá? Então, no RNA, né, a gente vai ter apenas, no RNA mensageiro, a parte correspondente aos exons. Tá? Que aí, lá no RNA ribossômico, junto com a RNA transportador, fazendo a leitura do RNA mensageiro, a gente vai ter a produção das proteínas, certo? Então, tenham atenção que a leitura da molécula de DNA, ela não vai ser 100%, né, lida e transcrita. Ela vai ser lida 100%, mas transcrita apenas uma parte para a produção da proteína. Então, a função interessante dos ácidos nucleicos é a participação dos mecanismos de inicialização que a gente possui. Aí nossas células, elas produzem diferentes respostas a partir do ambiente, por intermédio de hormônios ou outros sinais químicos extracelulares. Após a interação desses sinais, são chamados mensageiros primários, com a superfície celular, por meio de receptores proteicos e lipídicos, ocorre a produção de mensageiros secundários dentro das células, que aí, por sua vez, vão ser responsáveis por alterações adaptativas no interior da célula. Então, vejam que a célula, né, nesse processo aí, DNA, RNA, ácidos nucleicos, eles vão ter uma maquinaria muito complexa e importante para o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente tem aqui, para ilustrar melhor o que foi dito anteriormente, uma célula que vai estar emitindo aí o sinal, tá? Então, a gente tem aqui o ligante. A célula-alvo, ela vai ter um ponto de receber essa informação, que é o que a gente chama de receptor. E a gente tem outras células que elas não vão ter esse receptor. Então, a gente diz que as células-alvo com receptor, elas têm resposta celular. Resposta celular por quê? Porque a informação chegou até a célula, se ligou no seu receptor e aquela célula, ela vai, né, realizar aquela informação, aquela mensagem que chegou para ela fazer. Já a célula sem receptor, né, ela não vai ter resposta celular nenhuma porque não chegou nenhum estímulo para ela. Combinações de sinais vão induzir respostas celulares diferentes, tá? E aí cada célula, cada função, né, vai ter aí um tipo diferente de respostas. Então, por exemplo, aqui os sinais foram A, B e C. Então, é para a célula sobreviver, para a célula continuar ali do mesmo jeito. Já aqui recebeu, além do sinal ABC, ele recebeu também o sinal D e E. Significa o quê? Que essa célula ela deve crescer e se dividir. Então, eu tinha uma única célula. No processo de divisão celular, agora eu tenho duas células idênticas, que são chamadas de células filhas. Então, eu tenho duas células agora iguais à célula-mãe. Elas podem se diferenciar. Então, aqui eu tive o sinal ABC, sinal F e sinal G. Então, já são outros estímulos em relação a os daqui D e E, tá? Então, vejo F e G. Estímulos diferentes, então, essa célula ela vai se diferenciar, né? Então, ela deixou, né, de ter esse formato e passou a ser um novo tipo de célula. Ou, né, o que é que pode acontecer? A célula não receber estímulo nenhum, né, e simplesmente
terminar o seu tempo de vida e a célula morre. Tá? Então, a apoptose celular é a morte celular, a morte da célula, tá? Que ocorre naturalmente. Um exemplo, as nossas hemácias, que são as células sanguíneas, elas têm, em média, 120 dias de vida, né? Por isso que a gente tem constantemente renovação dessas células. Imagine se nós mulheres não tivéssemos, hein? Ou então se fosse muito mais longo, já que quando, né, a primeira menstruação, a gente começa mensalmente, né, no período menstrual, a eliminar sangue, né? Algumas mulheres mais do que outras, né? Esse fluxo ele é relativo, depende de mulher. Algumas mulheres duram 3 dias, outras 5, né? Também isso é relativo, mas a gente fica sangrando mensalmente, né? Então imagine se esse processo, né, se o tempo de vida das hemácias, né, fosse muito longo, então não haveria o tempo de renovação ali para a gente repor esse sangue que a gente perde mensalmente. E por isso, só abrindo um parênteses aqui, por isso nesse processo aí de renovação, né, das células sanguíneas, os eritrócitos, as células vermelhas, né, as hemácias do nosso corpo, é que nós mulheres temos um período a mais para poder tá doando sangue. Então, os homens são intervalos de em torno de 3 meses e nós mulheres em torno de 4 meses, tá? Porque mensalmente a gente está perdendo sangue. Então, entre uma doação de sangue e outra, nós mulheres devemos ter um espaço de tempo maior, porque a gente naturalmente já está perdendo sangue, né, no ciclo menstrual entre uma doação de sangue e outra, o que no caso, né, não vai estar ocorrendo com os homens. Então, na maioria das vezes, né, esse mensageiro secundário vai ser um nucleotídeo, sendo que o mais comum é o que a gente chama de AMP cíclico ou CAMP, e, né, tem esse nome gigantesco aí, adenosina 3,5 monofosfato cíclico, então é mais fácil falar AMP cíclico ou AMP, que é formado a partir do ATP, tá? Lembre-se, adenosina trifosfato, né, que sai um fosfato e dá energia, né, que a gente já falou, por meio de uma enzima presente na membrana interna das células, a adenililciclase. A gente também vai ter um outro composto, tá, que possui essa função de mensageiro secundário, que é a CGMP, que também tem um nome, né, bem complicado. É guanosina monofosfato cíclico, tá? Então, tanto o MP cíclico quanto o GMP cíclico, eles vão estar tendo a função aí de mensageiro secundário. E aí, para a gente finalizar, né, o nosso estudo de biomoléculas, e nossa parte, né, de bioquímica, é interessante saber um pouco sobre as considerações sociais, éticas e legais envolvendo principalmente a manipulação de ácidos nucleicos, uma vez que a gente tem aí dentro da engenharia genética, né, evolução muito grande em relação aos conhecimentos que se tem com DNA, com manipulação, e isso proporciona que a gente possa, né, tá fazendo alguns tipos de experimento, mas, lógico, dentro dos aspectos éticos e dentro de certos limites, né? Existem, inclusive, acordos internacionais para justamente estar debatendo isso, e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Então, com a descoberta da estrutura do DNA, a área da engenharia genética passou a se desenvolver e hoje a ciência é capaz de manipular o DNA de maneira complexa, incluindo sua síntese, modificações estruturais e incorporação em organismos vivos, né? Então, eu acho que todo mundo conhece a questão de alimentos transgênicos, né? Então, são alimentos geneticamente modificados. Temos, né, alimentos geneticamente modificados. E isso foi feito, né, graças aos conhecimentos de genética, né? Os conhecimentos que fazem com que possa haver essa manipulação para, por exemplo, criar plantas mais resistentes a certas pragas, né? Plantas que elas consigam ter mais frutos, né? Gerar mais frutos, entre outros aspectos que são
positivos, né, entre aspas, positivos para a parte financeira da agricultura. Ups, desculpa, gente. Para a parte financeira da agricultura, né? Mas e as consequências disso para o ambiente? Então, por exemplo, tem plantas que são geneticamente modificadas para não gerar sementes. E aí, se essa planta não gera semente, semente é o que vai fazer com que haja, né, novos frutos, uma nova planta cresça ali. E aí, se vamos supor 100% das plantas não gerassem mais sementes, então elas seriam seriam extintas, né? Só poderiam ser feitas, produzidas, né, em laboratório. Então a gente precisa saber, né, o limite até onde pode ou não estar fazendo essa manipulação. E eu vou dar o exemplo aqui, né, da técnica do CRISPR, tá? Que é um sistema derivado de bactéria que trabalha nas células humanas para corrigir defeitos genéticos, tá? É muito utilizada essa técnica. Entre aspas, é relativamente simples, certo? E muito, atualmente, né, é bastante eficaz, né? Então, como que a CRISPR funciona, né? A gente tem o desenvolvimento a partir de mecanismos moleculares do sistema imunológico bacteriano, e o sistema CRISPR ele vai possibilitar a edição do genoma através da clivagem do DNA por uma endonuclease, que é a chamada de Cas9. Ou seja, a clivagem vai ser a retirada daquele DNA. Então, essa estrutura ela vai ser guiada a partir de uma sequência de RNA que vai ser capaz de se parear com as bases de uma sequência-alvo. Essas técnicas, essas que eu estou falando, não só a CRISPR, né, a CRISPR-Cas9, mas técnicas semelhantes a essas são muito utilizadas, por exemplo, na área da saúde, tá? Para tratamento de algumas doenças, para que você possa fazer a retirada ali da estrutura, né, do DNA defeituoso, tá? Então, vendo o esqueminha aqui, o que é que a gente tem, né? O guia de RNA programado, tá? Então, a gente pega uma molécula guia de RNA, pode ser programada para combinar a qualquer sequência de DNA encontrada no genoma humano. E aí a gente tem a enzima Cas9 que vai estar levando, né, esse RNA programado. Programado para quê? Para executar aquela função, né, específica. E aí a gente vai colocar, né, esse complexo, vamos dizer assim, da enzima Cas9 com o RNA programado. Essa enzima, né, ela pode ser anexada ao RNA guia para encontrar a sequência do DNA, né, um alvo ali, uma sequência específica. Então, o RNA vai se alinhar à sequência de DNA e a Cas9 se acopla a ela e corta ambas as cadeias da dupla hélice de DNA. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, a Cas9, vejam que ela está um cinza um pouco mais clarinho. Então, o Cas9 aqui vai estar se ligando a esta molécula de DNA no ponto-alvo e o RNA programado vai fazer, né, essa leitura aqui. O que é que vai acontecer? Né, a inserção do DNA extra, né? Então, os cortes de DNA podem ser alterados por uma inserção extra do DNA com a eliminação do DNA defeituoso. Por quê? Porque esta estrutura aqui, desse complexo do RNA guiado com a enzima Cas9, sinalizou onde tinha o defeito para que ocorra o corte e seja substituído o DNA defeituoso. Das discussões éticas, né, surgiram quando pesquisadores visualizaram a possibilidade de inclusão de genes tóxicos em bactérias inofensivas ao ser humano, gerando patógenos mortais. Aí essas discussões geraram dois grandes grupos de pesquisadores e mesmo dentro da sociedade, né, tendo essa divisão, onde as pessoas que acham que é interessante, as pessoas que acham que deve ter um limite e que não ou então não devem fazer, né, que são aqueles que
acreditavam em enormes benefícios potenciais da pesquisa na área do DNA recombinante, desde que, aí tem uma atenção, né? Desde que precauções de segurança fossem criadas, né? E o grupo dos que acreditavam nos potenciais riscos aos seres humanos e ou ao ambiente, né? A ponto de não concordar com a continuidade das pesquisas nessa área sob qualquer circunstância. A gente tem aqueles pesquisadores que sim acham que deve continuar, lógico, seguindo as questões bioéticas, né, tendo todo um cuidado para que não haja manipulações demais, né? E a gente vai até falar de um filme daqui a pouco, onde eu vou passar aqui para vocês assistirem, onde manipular, né, e criar seres humanos, vamos dizer assim, perfeitos, né? Então, através do DNA, você, por exemplo, é como se fosse num shopping, né? Vamos supor, eu vou num shopping e aí eu tenho várias lojas, eu quero blusa essa, short aquela, calçado aquele outro, brinco tal. Então, vamos supor que isso fossem partes do corpo. Eu quero gerar um filho, mas eu quero que meu filho tenha um cabelo ondulado, um olho castanho, cabelo de cor ruiva, né? Então vejam que passaria a ser um mercado, vamos dizer assim, né? Com inúmeras manipulações, através de manipulações genéticas, certo? Então, neste sentido, né, algumas pessoas elas ficam muito temerosas. Mas os que acreditam na possibilidade benéfica dessas manipulações seria a questão de nível de saúde, né? Onde poderia estar sendo utilizada essa área da engenharia genética com DNA recombinante para melhoria da saúde da população, né? Com tratamentos de algumas doenças, com avanço aí de diversas pesquisas. Já outras pessoas acho que não deve de jeito nenhum ser manipulado, ser realizado nenhum tipo de pesquisa para essa área. E aí, lembrando, tanto para seres humanos quanto, né, para animais, plantas, né, estão seguindo também essas pesquisas, onde algumas pessoas aceitam, outras não. A longo prazo, a gente ainda não sabe muitas consequências das manipulações a nível alimentar, vamos dizer assim. Então, como eu falei na agricultura, né, a soja transgênico, né, milho transgênico, então, alguns alimentos que a gente consome, eles são transgênicos, né? Obrigatoriamente tem que ter aqui no nosso país, né, no Brasil, tem que ter como se fosse uma plaquinha, né, amarela com T escrito. Isso significa que aquele animal, aquele alimento, ele é um alimento que é transgênico, tá? E justamente por ter na embalagem, você pode escolher, eu não quero consumir esse tipo de alimento, então, tanto faz, eu vou consumir esse mesmo. Então, como eu estava falando, a longo prazo a gente não sabe quais as consequências disso no nosso organismo, né? Então, nosso corpo evoluiu, né, para ter determinados alimentos, né, com toda aquela estrutura dele, desde nível macro para microcelular, né, microscópico. Então, à medida que a gente teve uma manipulação genética naquele alimento, qual as consequências disso para o nosso corpo? Será que não pode estar gerando certos tipos de intolerância, né, certas reações alérgicas? Então, isso precisa, né, ser estudado a longo prazo para que verificasse, não tem problema, né, é só uma produção que vai estar ajudando, né, a agricultura a desenvolver mais produtos e também até a nível ambiental, né? A gente tem um alerta que alguns animais, né, eles estão deixando de existir, por exemplo, porque algumas certas plantas, né, devido a essas manipulações, os animais acabam também morrendo, né? Então é toda uma questão ecológica bem complexa, além de diversas outras questões, como agrotóxicos, como eu falei anteriormente, né? Que aqui no Brasil é usado como se como se fosse a água que a gente bebe.
Aí isso acaba provocando danos irreversíveis no meio ambiente que, consequentemente, chega até a gente e também pode estar gerando diversos problemas à nossa saúde. Aí as pessoas, né, que são contra completamente, como a gente já falou. Então, o primeiro ponto de vista prevaleceu. Aí algumas leis, que são aquelas pessoas que aprovam, né, cientistas que aprovam a utilização, e algumas leis foram criadas para aqueles que trabalham com a manipulação gênica. Então, não é porque foi aprovado que também pode ser feito qualquer tipo de coisa. Como, por exemplo, a própria questão, né, de, de clonagem. Né? Então, a clonagem humana ela é proibida mundialmente. Eu falei, existem questões internacionais, né, que eles debatem sobre isso e vão fazendo permissões ou restrições para determinados tipos de pesquisa. Alguns experimentos perigosos foram proibidos, outros necessitavam de exigências de contenções de organismos geneticamente modificados, tanto física quanto biologicamente. Então, eu tinha falado das plantas, mas também, né, temos nos animais. Então, tem pessoas que acabam manipulando geneticamente alguns animais para que eles, vamos supor, sejam mais musculosos, mais fortes, que gerem mais carne, né, no caso da pecuária, que eles cresçam mais rápido. Então, tem vários fatores aí que também, né, vão estar influenciando na parte animal. Até o momento, não há organismos vivos alterados geneticamente que apresentem riscos descritos à nossa saúde, né? E muitas vezes as técnicas de DNA recombinante têm ajudado a eliminar riscos causados por outros patógenos. No caso, como eu falei, a longo prazo a gente ainda não sabe porque são técnicas muito recentes. A gente não sabe daqui a 100 anos, né, se o consumo, se essa manipulação vai estar causando alguns prejuízos a mais ao meio ambiente, à saúde humana, né, ou ambiental. E em relação à questão de saúde, né, é muito utilizada, como eu estava falando, né, para tratamentos, como é no caso, né, do tratamento para a AIDS, né? Lembrando que AIDS e HIV positivo são coisas distintas, né? A pessoa ter o vírus significa que ela é HIV positivo. E ela ter AIDS ou SIDA, tá? AIDS é o nome da sigla em inglês e SIDA é o nome da doença em português. Poucas pessoas sabem disso, né? Então, estou trazendo aqui para vocês a nível de conhecimento. Então, a doença, né, da imunodeficiência adquirida, a SIDA, a síndrome, né, da imunodeficiência adquirida, ela provoca uma deficiência, né, uma destruição das nossas células de defesa do corpo, e isso faz com que as pessoas elas acabem tendo problemas e morrendo de doenças que poderiam passar facilmente por qualquer pessoa saudável, né? Então, a pessoa com AIDS significa que ela está doente, a pessoa com HIV significa que ela tem o vírus. Hoje, né, tem diversos tipos de tratamentos, coquetéis aí, que proporcionam as pessoas viverem, né, normalmente, com saúde, fazendo o tratamento adequadamente. Certo? Então, antigamente, principalmente, né, ali na década de 80, início da década de 90, que né, a AIDS ainda era era uma completa incógnita, né? As pessoas, principalmente na década de 80, não sabia como se pegava, dizia que era uma doença de homossexuais, né? E hoje já se sabe que não é, e é uma doença de qualquer pessoa que tenha contato com fluidos corporais, como o sangue, né? Esperma, fluidos vaginais. Né? Então, transfusão sanguínea de sangue contaminado, relação sexual sem preservativos. Então, isso, lógico, com pessoas contaminadas, né? Então, isso vai fazer com que a pessoa possa se contaminar. Existem tratamentos, né, pós-exposição, como, por exemplo, uma pessoa que trabalha num laboratório, né, ou num hospital, como vocês, futuras enfermeiras. Então, vamos supor que você está fazendo tratamento de um paciente e aí você se fura com agulha, né?
Se aquele paciente ele tinha feito algum exame, né, referente a ser ou não positivo para o HIV, você já sabe que ele não é, então beleza, né? Aí tem que investigar as outras doenças sanguíneas. Mas se ele for positivo, então existe o tratamento pós-exposição, tá? Onde tem um protocolo que deve ser seguido para que vocês façam, para que a pessoa, né, que teve o acidente ali laboral, que se chama, tá? Acidente laboral é quando você está no exercício das suas funções, né, de trabalho e acaba tendo um acidente. Então, você se machucou, você teve um acidente ali com material pérfuro-cortante, com sangue de uma pessoa contaminada, ou uma pessoa que você não sabe se é ou não portadora de alguma doença, né, principalmente da AIDS ou HIV positivo, então você vai fazer todo o protocolo, né, de pós-exposição, você vai ter o acompanhamento, e aí, se a pessoa fez o teste depois, né, viu que ela não tinha nada, então você pode sair, né, desse protocolo, tá bom? Então, porém, né, algumas discussões elas devem ser pensadas relacionadas a esse tema, como por exemplo, se conseguimos alterar funções complexas do nosso organismo, afetando, por exemplo, nossas características físicas ou de inteligência, quais alterações seriam desejáveis? Sobre quais circunstâncias deveriam ser feitas? Quem deveria decidir se elas deveriam ser realizadas? É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Então, qual tipo de alteração eu vou poder ir, como eu vou no supermercado e escolher, se eu quero ter um filho, eu quero escolher as características que meu filho vai ter, né? Então, quais alterações seriam desejáveis? Seriam manipulações que vão melhorar em quê? Vai melhorar o nível de inteligência das pessoas? Então significa que aquelas pessoas que tivessem um QI, né, que não tivessem aquela manipulação, elas seriam excluídas do mercado de trabalho, por exemplo? Quais as consequências disso, né, num futuro próximo? Porque pode até a gente vamos trabalhar com essa questão da manipulação para a inteligência das pessoas. Sim, será que todo mundo vai ter acesso a isso? E aí a gente começa, né, a ter aí novos tipos de preconceitos que vão acontecer, né? Novos tipos de segregação da população, tá? Sobre quais circunstâncias deveriam ser feitas, né? Então, diante, né, da qual alteração seria desejável, então quando que ela deveria ser feita? Por que eu deveria fazer aquilo? A gente está falando sobre pessoas que foram identificadas que teriam, vamos supor, eu tenho uma doença genética que vai passar para o meu filho, ele pode nascer com um problema cardíaco. Então eu vou fazer uma manipulação genética ali para que esse gene defeituoso, né, em relação a aquele problema cardíaco, ele não seja passado adiante para o meu filho. E aí? Aí já é mais viável, né? Mas será que ficaria só nisso? Quem deveria decidir se essas modificações deveriam ser realizadas ou não? E aí, será que seria decidido só por países ricos, né? E aí esses países ricos, eles seriam detentores da maioria dessas modificações. E aí o que é que aconteceria com o resto da população dos outros países? Então vejam que é uma discussão muito séria que deve ser levada em consideração e que tem que ter um cuidado muito grande quando a gente vem discutir sobre isso. Ainda, a clonagem animal e vegetal já é realizada, isso já acontece em algumas circunstâncias, mas a humana ainda não. Então, deveríamos clonar seres humanos com características desejáveis? E aí? Hoje, internacionalmente, é proibido. Se existe algum laboratório pelo mundo que faz ou não isso, aí é outra questão, mas eu estou falando da parte legal, tá? Da parte permitida, né, por acordos internacionais. Poderíamos utilizar informações genéticas para avaliar a capacidade individual para determinados cargos e funções?
E aí, imagine você, né, vai concorrer a um emprego e aí, ao invés, né, das aptidões, dos cursos que você fez, da sua entrevista, nada disso seria levado em consideração. Iria ter ali vamos dizer assim, um documento com todas as suas características genéticas e isso sim seria avaliado. E aí? O que é que vocês me dizem sobre essa questão, sobre essa temática referente a essas manipulações? Né? Reflitam aí um pouquinho do desses aspectos, tá? E pensem, né, até onde que a gente poderia estar indo. Será que realmente é indiscriminado, né? A gente não precisa ter esse cuidado ou não? A gente tem que ter cuidado, tem que ter atenção, né? Para que fique realmente algo que a gente possa, como é que eu posso dizer? Ter uma. Ai, meu Deus, como é a palavra? Uma, uma concorrência justa, né? Porque no caso, fatores genéticos não necessariamente, vamos supor, tem pessoas que elas têm características genéticas muito boas, mas que ela não coloca em prática aquilo e, portanto, né, não seria viável a gente estar avaliando simplesmente a genética dela para poder tá determinando se vale ou não contratar X ou Y pessoas para determinada função, certo? Então, continuando aqui, estamos perto de finalizar a aula de hoje, né? Essas questões, na verdade, né? Elas devem ser, deixa eu só voltar aqui. Essas questões elas devem ser sempre repensadas, né? Em uma área foi criada justamente para estar tratando delas, que é o ramo da filosofia denominado bioética. Existe uma disciplina, né? Dentro da grade de vocês. Eu acho que vocês agora, que estão agora no P2, eu não sei qual período que é, tá? Mas existe uma disciplina chamada Problemas Atuais de Bioética, que eu dou presencialmente, onde a gente debate várias circunstâncias de experiências, né, com seres humanos. Exemplo, não só genéticas, tá? Mas exemplos de muitas atrocidades, né, que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, onde os médicos, né, pesquisadores que trabalhavam para Hitler utilizavam os seres humanos ali da pior forma possível, né, desde que não fosse alemães, né, se fossem judeus, se fossem ciganos, homossexuais, então, entre outros, todos daquele grupo que ele considerava não sendo a raça pura, não sendo aquelas pessoas que deveriam prevalecer no mundo, tal. Então, eram capturadas, né? A gente sabe que morreram milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial e muitas delas, não só pela questão da guerra, né, de levar tiro, bomba, tal, mas por experiências, né? Muitas delas morriam não só na câmara de gás, né, que existia lá como uma forma de matar os prisioneiros, mas muitas foram utilizadas para experimentos perversos, né? Então a gente tem aí exemplos absurdos, tanto na Alemanha, nos campos de concentração, quanto também no Japão, tá? Na unidade 731, que seria o equivalente aos campos de concentração, né, da Alemanha, o exemplo de Auschwitz, que é o mais conhecido, e na unidade 731 no Japão, também, né, teve essa situação que permitiu que diversas pessoas fossem capturadas e diversos experimentos fossem realizados e assim não dá nem para pensar em seres humanos fazendo isso com outros, mas infelizmente existiu. Tem até um médico, né, trabalhava para Hitler,
O nome dele era Joseph Mengele. Mengele, para vocês terem uma ideia, o apelido dele era Anjo da Morte, tá? Ele fazia diversos experimentos com seres humanos e o que ele mais gostava era fazer experiências com crianças gêmeas, para vocês terem uma ideia. Um dos experimentos que ele fazia era pegar dois gêmeos, né, irmãos gêmeos, e costurar um no outro. Eu acho que vocês conhecem a questão de irmãos siameses. Irmãos siameses são crianças que elas nascem, né, devido ao desenvolvimento embrionário, elas não conseguiram se separar completamente, né? Nos gêmeos, no caso, univitelinos, são aqueles, né, através de um único óvulo. Então, na hora da separação desses dois indivíduos, eles ficaram ligados ou pela cabeça, ou pelo tórax, ou pelo abdômen, né? Então, alguma parte do corpo deles ficou ligada. E aí, o que é que Mengele, uma, né, das experiências que Mengele queria trabalhar era justamente juntar esses gêmeos. E outras vezes ele pegava, fazia manipulação num gêmeo e queria ver se o outro sentia alguma coisa, reagia, né, em relação ao que ele estava mexendo ali naquele outro irmão. Então são atrocidades. Pessoas que sobreviveram, né, quando acabou a guerra. Então algumas pessoas conseguiram ainda, né, estar viva quando acabou a guerra e foram libertadas. Então os relatos são extremamente tristes assim e obscuros. Teve uma reportagem que eu assisti, né, um documentário, onde tinha uma senhora que ela falava que teve uma situação que ela vivenciou aonde ela viu pais, né, de crianças que foram lá para o laboratório de Mengele, e aí depois algumas morriam lá mesmo, né, e outras ele retornava para ficar com os pais. E aí ele trouxe dois irmãos que foram costurados, né, um no outro, e aí o relato dela é que os irmãos nem choravam mais. Eles grunhiam de tanta dor. E os pais, né, eles sacrificaram seus próprios filhos porque a dor de vê-los naquela circunstância era muito pior do que a dor que eles a dor que eles estavam sentindo era muito pior do que a dor de vê-los morrer, né, e acabar com todo aquele sofrimento. Só para vocês verem o nível de atrocidade, né, de maldade que alguns seres humanos, né, são capazes. E aí, o filme muito interessante, que é o que eu vou trazer para vocês hoje, né, que trata sobre o tema, é o filme Gattaca, Experiência Genética, que ele é de 1997. E esse filme, né, ele é extremamente interessante porque traz esse debate que a gente falou agora em relação a essas perguntas. O que é que seria, né, permitido manipular? Quem que teria essa possibilidade? Quem autorizaria, né? O que é que seria manipulado, entre outras coisas. Então, conhecer as biomoléculas e estudar seus funcionamentos permite que você esteja sempre à frente dessas circunstâncias, dessas discussões, né, e circunstâncias que possam acontecer, que guiam a nossa sociedade, permitindo que você seja um agente ativo em processo evolutivo de conhecimento. Então, pensem nisso, reflitam sobre o que a gente estudou, né, e aí a gente finaliza essa parte de bioquímica. Então, sobre o filme, né, Gattaca, Experiência Genética, tem atores, né, extremamente famosos, como Ethan Hawke, Uma Turma e Jude Law. São os protagonistas, né, vamos dizer assim, mas principalmente Ethan Hawke, que é esse que está no centro do cartaz. Ele é composto inteiramente por letras, né, algumas curiosidades eu trouxe aqui para vocês. O nome, né, o título, ele é composto por letras usadas para rotular as bases, né, nucleotídeos do DNA, que são a adenina, timina, citosina e guanina, né? Então, por isso, Gattaca. Então, esse thriller futurista, né, desse filme convida o público a penetrar no futuro alternativo, justamente no que a gente falou agora sobre projetar pessoas geneticamente, né? Então, elas seriam forjadas em tubos de ensaio para terem capacidades melhores e serem pessoas que trabalham melhor, que vão render mais para as empresas e assim por diante.
é um princípio que governa a sociedade, né? E onde a genética pessoal determina o futuro de uma pessoa nessa circunstância do filme. Então, nesse mundo, né, fictício aí do filme, uma pessoa com essência genética correta pode fazer qualquer coisa, mas uma pessoa com até mesmo um leve defeito, ou até mesmo um potencial para um defeito, é um prisioneiro de suas próprias células biológicas. Ou seja, você estaria ali não porque você mesmo que você não apresentasse nenhuma doença, mas você tem uma predisposição para aquilo, já seria suficiente para que você fosse, vamos dizer assim, invalidado, né, para aquela função. Né? E aí uma frase que eu achei bem interessante do filme é essa aqui: não há genes para o espírito humano. Então, nós somos seres pensantes, né? Nós conseguimos realizar diversas funções que não dependem exclusivamente das nossas características físicas. Né? Se fosse assim, a gente não teria pessoas com diversos tipos de deficiência, como auditiva, visual, algum tipo de deficiência motora, fazendo tantas coisas. Né? Então, essa frase final eu acho que é bem interessante. E vou encerrar aqui deixando o filme para vocês. Tá? Na próxima aula a gente dá continuidade com o nosso conteúdo. Espero que presencialmente, né? Assim, de forma remota ao vivo. Porque infelizmente ainda estou com muita dor. Ontem eu passei o dia, né, muito dolorida ainda por causa da questão da cirurgia. E aí eu precisei gravar logo essa aula para deixar para vocês pronta para vocês pudessem estar assistindo, tá bom? Então, fiquem agora com o filme Gataga e o Tonzinho se despede de vocês antecipadamente, tá bom? Bom filme, fiquem com Deus, se cuidem, boa semana, bom feriado. Aí a gente se encontra nas próximas aulas. Tchau, tchau, pessoal.